Fala galera da Central do Enem, aqui professor Jorge. Estamos aqui novamente dando início, a essa nova jornada Central do Enem 2021. E para começar a gente traz para os senhores o estudo acerca da eletricidade. Nós abrimos essa etapa, este conteúdo com essa imagem que nos desperta alguns sentimentos de pavor, de admiração desse fenômeno que já é observado desde a antiguidade, e tem uma forte influência no nosso cotidiano, através dos mitos originados das mitologias, dos nossos deuses, dos nossos heróis, que povoam toda a cultura pop, o cinema, os jogos. Mas para a gente começar a compreender o fenômeno elétrico, a gente tem que começar das bases, dos fundamentos da eletricidade. Então, nessa parte A, no módulo 1, essa parte A, nós vamos abordar o histórico, a estrutura atômica, o corpo eletrizado e os princípios da eletrostática. Tudo bem? Historicamente, as observações acerca do fenômeno elétrico, elas remontam à antiguidade. Contudo, doutores, dos primórdios da humanidade, contudo, o primeiro registro a ser feito, que nós temos notícia, refere-se à observação de Tales de Mileto, no qual ele observa que uma pequena pedra, na verdade, é uma seiva de planta petrificada. Essa planta ela já foi extinta há milhares de anos, e nessa região onde ele residia, onde ele morava, essa pequena pedra, quando ela era atritada com as vestes, ela adquiria uma propriedade de atrair pequenos objetos, pena, madeira e etc. Observe que esse material chamado de âmbar, e na língua de Tales de Mileto, no grego, ele é equivalente ao que nós chamamos de elétron. Por isso essa relação desse fenômeno e o fenômeno elétrico, que deu origem às denominações do elétron, da eletricidade. Ok? Observe também que isso foi no século 6 a.C. E apesar da curiosidade do ser humano na tentativa de compreender os fenômenos elétricos, essa tentativa de buscar explicar o fenômeno elétrico, ele só veio ser retomada já em 1600, 1700, 1800. E aí a gente já apresenta agora para os senhores 3 experimentos que eram realizados a título de demonstração nos palácios, nas cortes, e elas tinham uma característica de mais um entretenimento do que propriamente um estudo buscando explicar cientificamente o fenômeno. Então, a primeira figura que os senhores observam é essa criança que era amarrada em fios, ela era amarrada em fios isolantes, e ela era eletrizada, e ela passava a começar a atrair esses pequenos objetos, que ela ficava eletrizada e começava a atrair esses objetos. Outro experimento também bastante recorrente está representado nessa gravura, e consistia na reunião de pessoas que se davam as mãos, faziam uma roda de mãos dadas, e o cientista, entre aspas, aquele que conduzia a experiência, ele pegava na máquina elétrica, e como todo mundo estava de mãos dadas, todo mundo tomava choque. E isso era um espanto, uma diversão, aí buscava-se tentar compreender o que era que tinha ocorrido. E esse fenômeno ele ficava se repetindo, eles ficavam fazendo essa brincadeira a tarde inteira, se divertiam e buscavam tentar entender o que era que se passava. Mas de todas das 3 experiências apresentadas, essa aqui é a minha preferida, senhores.
o nome se chama beijo elétrico. Então você já deve imaginar o que era que acontecia. Ela eletrizada a máquina e uma jovem, né, junto com a máquina, olha como ela está numa superfície isolante aqui, ó. E aí depois era convidado, né, alguém se manifestava para vir dar um beijo nessa moça. E aí ele tomava choque no lábio, né? Por isso o nome de beijo elétrico. Ok, e aí eu diria que era uma situação, né, apaixonante. Uma mulher dessa que dá um beijo elétrico desse aí é inesquecível. Pois é, doutores. Entretanto, né, desses cientistas, né, dessas pessoas que buscavam essa explicação para o fenômeno elétrico, nós podemos salientar, né, nós podemos enfatizar e destacar um cidadão bastante conhecido, chamado de Benjamin Franklin, né? A ele nós devemos a invenção do para-raios, e reza a lenda que ele fez uma experiência célebre, né, que todos os senhores conhecem, já viram retratado, né, em alguns desenhos, algumas tiras, né, que consistia em empinar uma pipa, né, num dia de tempestade, tentando captar os raios que ocorriam no céu. Na verdade, essa experiência ela ocorreu não da forma como ela é retratada. E por isso mesmo, várias pessoas tentando repetir a experiência morreram eletrocutadas, né? Porque Benjamin Franklin não ficou segurando o fio da pipa, ele amarrou, né? Ele conectou alguns aparelhos chamados de eletroscópios, né? E assim ele poderia demonstrar, né, que a intenção dele aqui era demonstrar que aquelas faíscas que ocorriam no céu, que eram muito parecidas com aquelas que ocorriam no seu laboratório, né, eram de fato eletricidade, né? E claro que isso surgiu das suas observações. Ele observou que com frequência prédios altos, sobretudo, né, igrejas que continham essas estruturas altas e sinos, né, metálicos, eles eram com frequência atingidos por raios. E isso o instigou a investigar por que ocorria com frequência essas descargas elétricas. E a gente vai ver daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, quando nós falarmos do poder das pontas, tá, senhores? Por enquanto, né, a gente faz essa menção devido a Benjamin Franklin ele ter se enganjado não só no estudo da eletricidade, mas, né, nas ciências de um modo geral. E a ele, né, é atribuída a criação do para-raios. Senhores, mais uma pergunta inicial é por que um corpo eletriza? Então, quem é que explica isso? Quem explica é a estrutura atômica. Ok? Nós sabemos que há diversos modelos para tentar explicar a estrutura atômica, mas esse modelo que eu lhes apresento aqui, ele é satisfatório para essa questão. Tudo bem? Nós vamos agora dar um pause aqui na imagem, aqui vamos fazer uma análise, e a gente tem aqui um modelo no qual nós temos um núcleo. Doutor, esse núcleo ele é composto por prótons e nêutrons, ok? E orbitando, né, fora desse núcleo, orbitando em torno desse núcleo, nós temos elétrons. Tranquilo? Observe que nós temos em número igual o número de elétrons igual ao número de prótons. Nós temos 2 prótons, 2 elétrons. Então, quando essas quantidades são iguais, um corpo ele está neutro. Então, para que nós possamos eletrizá-lo, nós temos que ocasionar um desequilíbrio nessas quantidades. Professor, e o neutro? Não, neutro não faz parte da eletrização. A eletrização é o desequilíbrio entre próton e elétron, tá bom? Então, para a gente ocasionar essa eletrização, nós temos que
ou de alguma forma, né, adicionar essa estrutura aqui. Nós temos que adicionar, ou a gente adiciona aqui, doutores, um elétron, e aí nós vamos ter 3A2, portanto esse corpo está eletrizado negativamente. Mas também nós podemos, né, de alguma forma eliminar, não exatamente eliminar, mas transferir, né, elétrons e ficar com déficit de elétron, ou seja, olha, temos 2 prótons para um elétron, então tem mais carga positiva, então esse corpo está eletrizado positivamente. Tudo bem? Professor, só assim que a gente pode eletrizar mexendo com os elétrons? Doutores, essa é a resposta número 1 que os senhores vão dar na sua prova. A não ser que ele venha com enunciado, né, tentando de alguma forma justificar outra forma. Existe essa outra forma? Até existe. Que é alterando quem? A quantidade de prótons aqui no núcleo. Mas lembrem que essa estrutura aqui externa, os elétrons, eles estão mais acessíveis, né? A posição deles torna mais acessível para que eles sejam movimentados. Essa estrutura interna, para que seja, né, alterada, ela requer energias muito grandes, né? São energias nucleares. Libera muita energia nuclear, né? São as forças nucleares fortes, ok? Então, é um processo bastante complicado, né? Requer muito cuidado e técnica para se obter. Então, a título de prova, quando se falar em eletrização, tenha em mente que o que você vai alterar são os elétrons. Tudo bem? Então, quando um corpo está com um excesso de elétrons, né, quando ele ganhou elétrons, a gente diz que esse corpo está eletrizado negativamente. Tranquilo? Olha, então nós temos mais quantidade de elétrons do que prótons. Bom, há algumas pegadinhas em algumas provas que dizem assim: um corpo está neutro quando ele não tem nem elétron nem próton. Mentira, tá, doutores? Quando é que ele está neutro? Quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? Em quantidades iguais. E quando ele perde elétrons, quando há uma falta de elétrons, ele está carregado o quê? Positivamente. Tá bom? Vamos fazer uma questão. Então, olha só. Um objeto tem uma carga elétrica positiva quando? Não vou nem perder muito tempo. Quando é que ele está positivo? Ora, lembra a palavra mágica, elétrons. Ok? Então, quando é que ele está positivo? Quando ele tem menos elétrons. Então, quando ele tem uma falta de elétrons, quando ele perdeu elétrons. Portanto, senhores, nossa alternativa correta, a letra B. Ele tem falta de elétrons. Aí ele está carregado positivamente. Retornando, não esquece, eletrização é basicamente falar sobre quem? Sobre transferência de elétrons. Muito bem. Para a gente dar prosseguimento, nós vamos falar dos princípios da eletrostática. Já lhes adianto que são 2. Tá bom? O primeiro princípio, todos nós conhecemos, eu tenho certeza que você conhece, já ouviu falar, que os opostos se atraem. É uma frase, né, bem conhecida. Na eletrostática, ok? Isso funciona da seguinte forma, né? E a figura aqui deve ajudar os senhores a compreenderem que quando nós temos, né, corpos carregados com cargas diferentes, vai haver a atração, a junção. Olha só, a atração, sinais diferentes. Mas quando eles tiverem sinais, né, cargas de sinais iguais, vai haver quem? Repulsão, afastamento. Tudo bem? Aí você pode me falar, então são 2 casos de repulsão, quando os 2 corpos forem positivos, ou quando os 2 corpos forem negativos, e nós temos um caso de atração, né? Quando os corpos tiverem sinais diferentes. Doutores, isso é comum, né? E qualquer aluno do ensino médio sabe, né? Então, atração, carga de sinais opostos,
repulsão, carga de sinais iguais. Mas nós daqui da Central do Enem, você aluno da Central do Enem, vai conhecer, se é que não conhece, mais um caso agora, tá, doutores? Esse é o diferencial. Talvez seja a principal informação dessa nossa aula aqui. Então, professor, existe mais um caso de atração no qual há uma situação que não precisa que as cargas sejam de sinais diferentes? Doutores, existe este caso aqui no qual um corpo está carregado, olha só, um corpo está carregado e o outro está o quê? Neutro. Um corpo carregado e o outro o quê? Neutro. Tá, então, ou quando tem um positivo e um negativo, ou quando um está carregado e outro neutro. Observa que eu falei carregado. Aqui na figura que está ilustrando para os senhores, o corpo está carregado com carga positiva, mas poderia ser negativo, tudo bem? Então, olha só, essas cargas positivas elas vão induzir, né? Elas vão atrair aqui cargas negativas. Então, esse corpo vai ficar com uma região de cargas negativas aqui, olha. Em contrapartida, ele vai repelir cargas positivas desse corpo. Observe que o corpo ainda está neutro, né? Só que ele criou regiões, né, que estão mais negativa, entre aspas, aqui uma região mais positiva. Observe que essa região aqui de carga negativa ela está mais próxima, e a gente vai ver mais adiante, quando estudarmos a lei de Coulomb, que a distância ela tem influência nessa força elétrica aí. Tá bom? Como ela está mais próxima, a atração ela vai vencer a repulsão, porque existe a repulsão, tá? Cargas positivas. Só que como a negativa está mais próximo, no final, nessa somatória toda aí, quem vence é a atração. E no final das contas, isso vai dar o quê? A atração. O fenômeno da indução ele acontece quando este corpo neutro ele é o quê? Um condutor. E ele tem elétrons livres e aí há essa separação, tá bom? Mas no caso desse corpo neutro, ele for isolante, ou seja, os elétrons estão mais fortemente ligados a seu núcleo, não vai haver essa separação como no condutor, mas sim o que a gente chama de alinhamento, ou seja, olha, vai haver uma certa organização. Então, essas partículas possivelmente poderiam estar de diversas formas, por exemplo, essa que eu estou colocando para os senhores. E aí, quando ela sofreu a influência do campo elétrico do corpo carregado, o que foi que aconteceu? Ela ficou o quê? Alinhada, ó. Ela fez o máximo que ela pôde para levar a carga negativa por mais próximo daquela que está carregada positivamente. Então, da mesma forma, né? E essa organização, esse alinhamento, ele vai redundar em quê? Em atração. Tá, meus amigos? Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui para a gente concluir aqui essa parte. Bora. Olha só. A questão é a seguinte. Um bastão carregado positivamente atrai um objeto próximo a ele. É correto afirmar que o objeto... Tá, então tem um bastão carregado positivamente e vai atrair um objeto. Ver atração. Bom, para ver atração a gente já sabe que são dois casos. Ou esse cara está o quê? Negativo. Mas também tem um caso a mais que o meu querido aluno da Central do Enem sabe, que é quando esse corpo aqui está sendo atraído, ele está o quê? Neutro. Então, doutores, a gente vai procurar a resposta mais completa, né? Que está aqui na alternativa C, olha. Pode estar neutro ou carregado negativamente, tá? Professor, mas não poderia ser a letra A? Bom, ele está falando que o corpo está, a gente não tem certeza, ele pode ou não. Essa alternativa, para estar correta, a gente teria que escrever assim, olha, pode estar carregado negativamente. Aí ela seria correta. Aí essa daqui pode estar neutra, também seria uma resposta correta.
Como nós temos uma resposta mais completa, né, que aborda as duas possibilidades, essa é a nossa alternativa correta. Bacana? Para a gente, né, concluir essa parte, a gente fala do segundo princípio. Eu lhes falei que eram dois princípios, é o princípio da conservação da carga elétrica. Ok? Então, para você compreender facilmente, olha, não esquece o que ocorre entre quatro paredes fica entre quatro paredes. Não entendi, professor. Veja só. Nós temos uma carga 5 positivo, né? Cargas menos, são corpos, né, com carga 5 positivo, 5 negativo e 3 negativo. Quando a gente for fazer a conta aqui, olha, 5 positivo, corta com 5 negativo, quando a gente for fazer o contato, né, nós vamos fazer a transferência de cargas entre esses corpos. Quando a gente fizer a continha aqui, né, a resposta vai ser quanto? Menos 3. Então, não interessa o que acontece aí entre essas quatro paredes aqui. Observa que ao final aqui do processo, nós vamos ter o corpo que inicialmente tinha carga 5 positivo, agora tem mais 3. O outro tem mais 2 e o último aqui tem menos 8. Não importa que carga que eles estão apresentando, mas no final das contas, quando eu fizer a continha aqui, ó, mais 3 com mais 2, menos 8, né? Aqui vai dar 3 mais 2, 5, menos 8, a resposta vai ser também quem? Menos 3. Tinha que ser, tá, doutores? Porque num sistema eletricamente isolado, olha, nessas quatro paredes que está simbolizando aqui, a quantidade de carga inicial tem que ser igual a quem? A quantidade de carga final, tá bom? Coloquei aqui essa mesma coisa, só que com uma simbologia matemática mais avançada. Fiz questão de colocar para os doutores só para reforçar, né, que este símbolo aqui significa somatório, soma. A soma da carga inicial é igual ao somatório da carga final. Beleza? Se você ainda não fixou, para fixar, lembre desta célebre frase, senhores. Olha, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Ou seja, o valor, né, que inicial aqui, não importa o que aconteceu, que onda aconteceu aí dentro, no final das contas tem que manter esse mesmo valor. Beleza? Vamos resolver uma questãozinha aqui. Olha lá. Em 1990, transcorreu o cinquentenário da descoberta de chuveiros penetrantes nos raios cósmicos, uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. No estudo de raios cósmicos, são observadas partículas chamadas pions. Doutores, você deve estar perguntando, que diabo é isso de pions? Não se preocupe, isso vai ser irrelevante. São partículas, tudo bem. Seria interessante você conhecer as partículas elementares. Só que isso vai ser irrelevante para a gente resolver a questão. Olha só. Considere que um pion tenha carga mais E. Se desintegrando, isto é, olha, ela vai se dividir em outras duas. Então, nós temos aqui uma partícula, né? Vamos supor que nós temos o sistema fechado aqui, eletricamente isolado. E aí nós temos uma partícula aqui. E ela tem carga quem? Mais E. Daí ela vai ser dividida, doutores, ó. Ela vai ser dividida em duas outras, né? Vamos dividir em duas outras. Ok? Quando faz essa divisão, o que ele diz aqui, olha? Que ela vai dividir no muon, que eu não sei o que é, não sei que é pion, mas sei que são partículas que têm carga, olha. O mu com carga elétrica quanto? Mais E. Mais E. Aí ele pergunta o que? E o neutrino? O neutrino, perdão, de acordo com o princípio da conservação da carga elétrica, o neutrino deverá ter carga elétrica. Ora, doutores, inicialmente a carga era mais E.
Quando dividiu, esse carinha aqui, que é o mu, ele ficou com mais z. Lembra que esse valor do início tem que se manter no final. Então, se o total aqui é mais z e aqui só o mu já tem mais z, quanto é que sobra para o neutrino aqui? Não sobra nada, né, senhores? Sobra zero.